Muito boa noite a todos. Confirmarem-se os resultados para que apontam as projeções estimativas e sondagens já conhecidas e que referem uma possível vitória do Dr. Cavaco Silva logo à primeira volta. Perante isso, impõe-se fazer desde já as seguintes observações. Tal vitória, tal como desde sempre tiveram a oportunidade de denunciar, foi possibilitada em primeiro lugar pela tentativa golpista e antidemocrática da imposição da candidatura do Dr. Mário Soares e da rejeição da candidatura democrática e patriótica que eu próprio propusera. E depois, pela recusa de resposta por parte de todos os candidatos que se reclamam da esquerda à proposta que eu próprio lhes apresentei no início do passado mês de dezembro, no sentido de que nos sentássemos à mesa e procurássemos encontrar e definir uma solução comum. Por outro lado, a confirmarem-se estas previsões, a abstenção será das mais elevadas de sempre e, a não haver segunda volta, como parece indicar-se, é tal abstenção que é responsável pela vitória do Dr. Cavaco Silva à primeira volta. O que só tem um significado, que a campanha eleitoral não foi suficientemente mobilizadora e esclarecedora para que um grande número de cidadãos acudesse a votar. Chegámos, aliás, ao grau zero da política. Por um lado, e a confirmarem-se estes dados, teremos um Presidente da República eleito sem ter exposto uma única ideia. Por outro lado, uma campanha de uma eleição a 6 candidatos, em que foi possível haver apenas grandes entrevistas e debates só com 5, e em que o tempo total de antena nas notícias do dia, nas 3 televisões, para um dos candidatos, precisamente o 6º, fosse de 1/4 do concedido a cada um dos restantes 5. De novo a confirmarem-se os dados ora projetados, a minha candidatura terá obtido uma votação que fica entre 0,5% e 1,5%. Ainda é cedo para sabermos com exatidão qual será a percentagem. Mas devo dizer que é com a mais completa tranquilidade e com a noção do dever cumprido que faço o balanço desta campanha. Defendi, como afinal se revelou inteiramente justo, uma candidatura democrática e patriótica capaz de vencer a de Cavaco Silva. Quando tal foi inviabilizado, propus-me como candidato, defendendo ideias e um projeto político para salvar o país da gravíssima crise em que nos encontrávamos. Procurei, reconhecendo não ser um candidato à vitória, que aqueles que o eram se definissem sobre todas e cada uma das principais questões com que o país se defronta. Procurei levar a cabo, com os poucos meios de que dispunha, e enfrentando uma discriminação nunca antes vista, uma campanha assente no debate de ideias e no dar a voz aos cidadãos. Perante tudo o que apontam estes resultados, direi apenas que agora há que pedir à esquerda as responsabilidades desta derrota e que essa derrota, a responsabilidade dessa derrota é fundamentalmente da candidatura de Mário Soares, que se revelou uma candidatura contrária à candidatura democrática e patriótica que eu tinha proposto. Procurei eu próprio levantar todos os problemas que havia a levantar e que nós acabámos de eleger um mudo que não sabemos rigorosamente nada do que pensa da permanência de tropas portuguesas no Iraque, nas principais questões da defesa nacional, de qual é a política para fazer face ao desemprego, para criar economia, para resolver a gravíssima situação da justiça. É, pois, com a satisfação do dever cumprido e com uma enorme tranquilidade democrática que, para já, encaro estes primeiros dados disponíveis. Logo que houver dados mais concretos, voltarei à presença de Vossa Excelência. Muito obrigado pela vossa atenção. Não, eu primeiro comentei os dados que há neste momento e vamos esperar com tranquilidade, porque naturalmente tratando-se de uma percentagem menor, a evolução do tempo pode ser que ainda traga algumas surpresas, mesmo para aqueles que estavam tão empenhados em que o resultado fosse baixo. Mas devo dizer que é um resultado possível e bastante melhor do que possível para uma campanha eleitoral que mostrou que nós estamos hoje numa democracia de opereta. Estava há pouco a olhar, com aquele ar reflexivo e filosófico que eu fui ganhando ao longo desta campanha, para as declarações do Dr. António Vitorino, que refletia a gravidade da situação, que é uma campanha eleitoral
em que não só o possível vencedor não expressou uma única ideia do que vai fazer no cargo para que é eleito, como uma campanha eleitoral em que todos os debates foram cedo demais e houve um sexto candidato que não teve a oportunidade de exprimir perante o país as suas opiniões. É claro que isto demonstra, de facto, que a nossa democracia, que o nosso Estado de Direito bateu no fundo. E nestas circunstâncias, conseguir, apesar de tudo, o apoio que as minhas ideias conseguiram obter, pois eu acho que é um resultado magnífico, com toda a franqueza que digo. Mas vamos aguardar ainda o decurso dos acontecimentos. Muito obrigado a todos.